Mais uma vez, como ter paixão pelas almas. Quem está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez aqui? Levante a mão. Aleluia. Muito bom ter vários visitantes aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Essa nova igreja, a Palavra Viva, ela não prega placa de igreja nem religião. Nós pregamos o Evangelho vivo do Senhor Jesus Cristo. E se você não tem uma igreja, quiser fazer dessa a sua igreja, nós vamos ter o prazer de cuidar de você, amém? Irmãos, abram as Bíblias de vocês em Apocalipse, capítulo número 3, versículo 14. Amém? Ouça bem. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha para mim aqui. No Apocalipse foram escritas cartas para 7 igrejas da Ásia. Presta bem atenção. E essas 7 igrejas existiram um dia fisicamente. Existiam essas igrejas fisicamente. Mas também essas 7 cartas escritas às 7 igrejas refletem os 7 tipos espirituais que um cristão pode ter. 7 estilos de vida. E o interessante é que Laodiceia é a 7ª igreja. Portanto, a igreja mais próxima da volta de Cristo. Deixa eu falar um pouquinho sobre Laodiceia para você. A palavra Laodiceia quer dizer Lau, que quer dizer povo. Diga povo. Diga Lau, quer dizer povo. Diceia quer dizer costumes. Ou seja, Laodiceia quer dizer os costumes do povo. Amém? Laodiceia era uma cidade muito próspera do Império Romano. Preste bem atenção. Porém, Laodiceia não se tornou uma das principais cidades do Império Romano por um motivo. Laodiceia não tinha a sua própria fonte de abastecimento de água. Então, embora ela fosse uma cidade muito rica e muito próspera, ela não pôde se tornar uma das principais cidades. Por quê? Porque a água que abastecia a cidade, ela tinha que vir de fora, e era muito fácil para o inimigo cortar o abastecimento de água, porque ela vinha de alguns quilômetros longe da cidade. E outra coisa, ela era uma água que vinha muito quente, porque ela era uma água de fontes termais. Mas quando ela chegava na cidade, ela já não chegava quente, ela chegava morna. Quem é que já experimentou tomar um litro de água morna aqui? Alguém já fez isso? Não. Porque se você fizer isso, vai provocar vômito. Então Deus, na sua ironia, está dizendo para eles lá: olha, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente, assim como que és morno. A igreja de Laodiceia, ela tinha o mesmo estilo de vida da água. Ela era uma igreja morna. Outra coisa que tinha em Laodiceia era um forte sistema bancário. Quer você saiba ou não, já naquela época havia uma organização muito grande no sistema bancário. E claro, toda a sua riqueza que você tinha naquela época era concentrada em ouro. Então Laodiceia se orgulhava de ser uma cidade cheia de ouro. Outra coisa,
Paris de hoje. As principais fábricas de confecção, os principais tecidos que eram produzidos naquela época eram produzidos em Laodiceia. E a terceira fonte de renda da cidade é porque os melhores médicos oftalmologistas daquela época também estavam em Laodiceia. E lá eles produziam um colírio. Então as pessoas que tinham muito dinheiro iam lá se tratar. Então eles se orgulhavam de serem ricos. Eles se orgulhavam de ter as melhores roupas. E eles se orgulhavam de ter os melhores médicos. Mas Deus dizia para eles: você pensa, volta no 17 só, por favor. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és o que? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Vocês têm os melhores colírios, mas são cegos. Vocês têm muito ouro, mas são pobres. Olhem para mim aqui. Laodiceia é trazer os costumes do povo para a igreja. Por isso, Laodiceia. Mas a eclésia, que é a verdadeira igreja, é levar os costumes de Deus para o mundo. Por isso esta igreja não podia agradar a Deus. Olha no 18. Aí Deus diz: aconselhe que de mim compres ouro provado no fogo. Diga: ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Diga: ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E roupas brancas. Sabe, irmãos, eles tinham um tecido preto de Laodiceia. Era um preto que eles tinham desenvolvido lá. Quando as pessoas estavam com uma roupa preta, todo mundo sabia: esse preto é de Laodiceia. Mas Deus diz assim: eu quero que você tenha roupas brancas para que te vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. Não aquele colírio que os médicos produziam, mas o colírio de Deus. Amém? Essas vestes brancas não é colocar uma roupa branca que as pessoas põem no final do ano, não. É vestes espirituais. Aleluia! Aleluia! Aí ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amam, se você for zeloso e arrependido. A palavra é como ter paixão pelas almas. Amém? Você quer ter paixão pelas almas? Ou nós vamos ser uma igreja morna, como a igreja é hoje? Para ter paixão pelas almas, você tem que ir lá em João capítulo 15, versículo 5. Olha o que Jesus diz, você vai repetir comigo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora repete bem alto comigo: porque sem mim nada podeis fazer. Bem alto agora: porque sem mim nada podeis fazer. Se você pensa que nem o pessoal de Laodiceia, que você já é cheio, você já tem tudo, você já sabe tudo, Deus não vai usar você. Deus só abençoa aquele que se esvazia. Diga para quem está do seu lado: você quer ser usado por Deus? Então você tem que se esvaziar. Quem conhece aquela passagem da viúva do profeta Eliseu? Havia grande fome sobre a terra, e o profeta chega na casa dela e diz para ela: busca todas as panelas vazias que você tiver. Quem conhece essa passagem aqui? E o que aconteceu? Ela pegou e encheu a sala da casa dela de panelas vazias, e o azeite foi derramando e derramando, e encheu todas as panelas, e o azeite continuava derramando. Aí ele diz: vai lá e busca todas as vasilhas que tiverem, as panelas dos seus vizinhos. E enquanto a última panela vazia não se encheu, o óleo não parou de jorrar. Se você quer ser cheio do poder de Deus, se você quer ter paixão pelas almas, você tem que se esvaziar e dizer assim: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sei nada, sem tu eu não posso fazer nada, mas contigo eu posso fazer tudo.
Amém? Eu não tenho roupa, eu não tenho ouro, eu não tenho colírio, eu quero a tua presença na minha vida. Nós, a igreja, nos últimos dias é uma igreja morna. Deus está dizendo para você: quem dera você seja quente. Tem muita gente que pensa que ser crente radical é colocar uma camiseta 100% Jesus. Mas o crente radical é aquele que tem paixão pelas almas. É aquele que está vendo que o mundo como está hoje ele não se sustenta mais. Quem já ouviu falar num homem de Deus chamado David Livingstone? Não ouviram, né? Só irmão. David Livingstone, numa determinada época na Inglaterra, foi o médico mais famoso que havia na Inglaterra. Mas um dia toda a Inglaterra ficou chocada porque descobriram, ficaram sabendo que ele abandonou tudo, abandonou a medicina para ser o primeiro missionário na África, e gastou todos os dias da sua vida evangelizando as tribos. Médico, famoso, rico, abandonou tudo, porque ardia no coração dele o amor pelas almas. Pergunta para quem está do seu lado: o que é que arde no seu coração? Um dia ele morreu e foi preparada uma grande festa na Inglaterra. Parou Londres para receber o corpo. Então os africanos mandaram um recado para eles: vocês querem o corpo? Nós damos o corpo, mas o coração não. O coração dele pertence à África. Tiraram o coração dele, mandaram o corpo, mas o coração foi enterrado na África. Aleluia, aleluia. Eu quero, essa decisão que eu tomei na minha vida, eu quero gastar todos os dias da minha vida por almas. Eu vim aqui para contaminar você. Eu vim aqui para você pegar esse mesmo vírus e começar a ter paixão pelas almas. Quer ter paixão pelas almas? Quer ou não quer ter paixão pelas almas? Então você tem que se esvaziar. Tem que fazer o contrário do que aquela igreja de Laodiceia fazia. Deixar de achar que é rico, deixar de achar que é inteligente, deixar de achar que sabe tudo, que pode tudo. Quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se esvazia. Amém? Diga para quem está do seu lado: se esvazia. A igreja está muito morna. É preciso fazer mirabolâncias para a igreja começar a pegar fogo. Aqui não. Aqui nós vamos ter que pegar fogo por causa do amor de Deus mesmo, por causa da paixão pelas almas. Laodiceia era uma igreja condenada, que não agradou a Deus, e não tinha nada de muito grave acontecendo lá. Você vê que Deus não fala que eles eram errados, que eles faziam coisas erradas. Não, era uma igreja que talvez, se fosse no mundo de hoje, seria uma igreja até considerada boa para se frequentar. Mas Deus está dizendo: eu tenho vontade de vomitar você. Você não pode me agradar, igreja. Você é muito orgulhoso, igreja. Você é muito cheio de você mesmo. E eu estou dizendo para você, irmão, irmã, Deus está dizendo para nós hoje aqui: nós temos que nos esvaziar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Hoje eu estava numa expectativa, eu falei: hoje vai vir todo mundo no culto. Voltou metade da igreja. Mas você não vai chegar para as pessoas amanhã que não vieram e dizer: olha, a palavra foi para você. Não, a palavra é para você que veio aqui hoje. Porque Deus tem expectativa, que Ele é capaz de fazer você começar a ter paixão pelas almas. Está entendendo ou não? Por isso é que Ele te trouxe aqui hoje.
história também de um homem de Deus chamado John Baker. Ele foi o primeiro, ele só levava os animais mortos da África para as crianças dele, eles empalhavam, né? Esse John Baker teve uma ideia, ele falou: eu vou levar os animais vivos para a América, que aí a gente coloca eles no zoológico, inventou o tal do zoológico, né? Para as crianças verem os animais vivos, a girafa, o elefante, o tigre, né? E esse homem ficou muito famoso, mas muito famoso, ele ficou conhecido. Então o navio estava chegando, e todo mundo estava esperando lá no porto com faixas. Chegou o John Baker, o famoso homem que está trazendo os bichos da África. E nesse navio tinha um missionário que tinha dado toda a sua vida na África para pregar o Evangelho. Ele estava voltando, velhinho. Ele viu aquele movimento todo, porque o John Baker estava trazendo os animais, e ele estava voltando lá, ninguém foi esperar ele no porto. Então ele se hospedou num hotel barato, caiu na cama chorando, e disse: Senhor, eu sei que eu não devia, mas puxa vida, eu estou tão triste. Eu gastei toda a minha vida ganhando almas para ti, e agora eu estou chegando em casa e não tem ninguém para me receber. E Deus então disse para ele: não, filho, você ainda não chegou no seu lar. Você não chegou ainda no seu lar, mas você vai chegar logo no seu lar. E logo Jesus levou ele, e ele foi morar no lar eterno. Irmãos, existe um lar eterno. Eu sei que a igreja não fica falando isso mais hoje em dia. Eu mesmo fiquei tantos anos sem falar isso, mas hoje eu posso te dizer: existe um lar eterno. Existe um céu para ser conquistado e um inferno para ser evitado. Amém, irmãos? E eu quero que você e eu, nós possamos começar a tremer e a gemer. Nós não podemos ser uma igreja satisfeita que nem aquela lá. Eles achavam que eles tinham tudo. Nós temos que ser insatisfeitos. Nós temos que mostrar a nossa insatisfação por causa das multidões de pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Diga para quem está do seu lado: como é que você pode estar satisfeito com tanta gente morrendo e indo para o inferno? Eu vim aqui nesse lugar para provocar uma obsessão em você, para que você se torne um obcecado em ganhar almas para Jesus. Quem quer ter paixão pelas almas aqui, esvazia o seu coração de tudo que não presta. Amém? Pede pela misericórdia de Deus, clama a mim e responder-te-ei, o Senhor diz, e anunciar-te coisas novas, coisas maravilhosas. Deus quer que a gente seja enriquecido com o ouro do Espírito. Deus quer que nós tenhamos vestes brancas na presença dEle. Aleluia! Diga para quem está do seu lado: Deus quer enriquecer você. Ele quer enriquecer você com a presença dEle. Diz para quem está do seu lado: com a graça dEle, com a presença dEle, com o poder dEle, com a paixão pelos perdidos. Lá em Lucas 10, Jesus enviou aqueles 70, amém? E eles começaram a pregar o Evangelho, amém? Quem conhece essa passagem? Diga amém. E eles voltaram felizes, né? Olha, os demônios se submetem, né? Em teu nome os demônios se submetem a nós. Olha como nós estamos felizes. Jesus disse: eu via os demônios saindo, né? E ele disse: eis que vos dou poder para pesar serpentes e escorpiões, vencer toda a força do inimigo. Mas não vos alegreis por causa disso. Vos alegreis porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, tem um versículo que fala sobre o diabo. Olha o que diz lá: e o diabo que os enganava, diga comigo: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Agora leia: e de dia e de noite serão atormentados para todo o Senhor. Esse é o destino do diabo.
Mas o lago de fogo e enxofre ele não foi feito para o homem. Mas aí tem um versículo que para mim é aquele mais triste que existe na vida. Leia comigo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí não está falando do diabo, está falando do homem. Está falando do diabo, pastor Luiz? Ou está falando do homem? Do homem. O lago de enxofre, onde as pessoas e os anjos que caíram em Satanás vão ser atormentados dia e noite para sempre. Agora mesmo, tem pessoas morrendo sem Deus e sendo lançadas, infelizmente, nesse lugar. Mas não foi feito isso para o homem. Mas está lá. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Só existe um jeito da pessoa ser escrita no livro da vida: ela se converter, entregar o seu coração para Jesus. E as pessoas só vão se converter se tiver quem abra a boca e diga para elas: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus por você. Ele morreu na cruz e ressuscitou por você. E Ele está dizendo: arrepende-te dos teus pecados e converta-se a mim. E aí eu vou escrever o seu nome no livro da vida. Vamos ficar de pé. Quando a igreja começou, a igreja primitiva, a igreja original, aquela que começou com os apóstolos, certo? O que eles pregavam lá? Quem lembra o que Pedro pregou nos 2 sermões? Um que ganhou 3 mil, o outro 5 mil. Arrepende-te dos teus pecados, converta-se a Jesus. Amém? A igreja de hoje, sabe o que ela fala? Se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. É a mesma mensagem? Não é. A mensagem é: aceita que você é um pecador e que você sem Deus nada pode fazer. E aí pede por misericórdia para Jesus entrar no seu coração e mudar a sua vida. Posso ouvir amém? Essa é a mensagem verdadeira. A igreja morna, ela diz assim: olha, você não precisa mudar nada na sua vida, é só você se tornar evangélico e fazer aquela oração do pecador. Deus vai dizendo para você: esvazie-se inteiramente de você, Deus. Amém? Reconheçam que não são nada sem Deus. Amém? Clamem por misericórdia. Eu estou dizendo isso para mim também. Tem gente que às vezes ouve o pastor pregar, acha que o pastor está condenando. Eu não estou condenando você. Eu estou dizendo para você que eu e você precisamos nos arrepender todos os dias. Quem está me ouvindo aqui? Todo dia, pedir perdão para o Senhor todo dia, se arrepender todo dia. Mudança cada dia. A boa obra que eu comecei em vocês. Ou você pensa que o sujeito é crente que pertence a uma igreja? Qual é o sinal de que uma pessoa é do Senhor? Qual é? A cada dia a vida dessa pessoa vai mudando. Diga, vai mudando. Vai, diga para quem está do seu lado, vai mudando. Por favor, irmãos, por favor, olhem para mim aqui. Não vamos nos enganar mais. Jesus está voltando. Ele está procurando um povo apaixonado por Ele. Um povo apaixonado por almas. Porque você não pode dizer que ama um Deus que você não vê. Se você não consegue amar uma pessoa que você vê. A igreja de Laodiceia, se ela vê um mendigo no farol, sabe o que ela faz? Esse vagabundo está aí no farol porque não trabalha. É isso que a igreja de Laodiceia diz. Mas a igreja de Cristo, sabe o que ela diz? Para você abrir o vidro e dizer para ele: meu filho, converta-se dos seus maus
Laodiceia, você vai no supermercado, o caixa do mercado está lá, a caixa do mercado lá está triste. A igreja de Laodiceia vai lá, paga e vai embora. A igreja de Jesus diz assim: meu filho, o que você tem? Ah, eu estou com problema, estou com minha mulher, estou comigo, estou devendo. Diz lá em Ceará para 2 pessoas, é Deus e o mundo só. Como que nós podemos nos declarar igreja? Eu não estou fazendo verso aqui, não estou fazendo poesia, não estou falando de filosofia. Eu só quero dizer para vocês que só existem 2 tipos de pessoas no mundo: o salvo e o que não é salvo. Diga para quem está do seu lado: só existem 2 tipos de pessoas: o salvo e o que não é salvo. Olhe para mim aqui. Sabe qual é o maior estado de miserabilidade da raça humana? Sabe quando o homem é mais miserável? Quando ele não tem nada, mas acha que tem alguma coisa. Diga para quem está do seu lado: esse é o pior estado que uma pessoa pode estar na vida dela. Não tem nada, vazio, cego, nu, achando que tem de tudo. Esse é o pior estado de miserabilidade da raça humana. Eu sei que eu fui especialista nesse estado durante tantos anos, mas eu não quero mais para a minha vida. Se você quer, eu não quero. Diga: eu não quero para a minha vida. Paixão pelas almas. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Vamos começar a ver as pessoas com os olhos de Deus, meus irmãos. Vamos começar a ver as pessoas com a misericórdia de Deus. Qualquer pessoa, a partir de hoje, que Deus colocar no seu caminho, é para você amar essa pessoa e dizer para ela: Jesus ama tanto você, que Ele quer transformar a sua vida. Sabe o que eu quero ver aqui? Eu passei os 2 últimos anos da minha vida dentro de uma igreja, é verdade ou não é? Apaixonada por almas. O meu pastor é o homem mais apaixonado por almas que eu conheço. Ele é obcecado por almas. E ele disse para nós várias vezes: eu quero injetar em você a mesma coisa que injetaram em mim um dia, a unção da paixão pelas almas. Posso ouvir um amém? O pastor ele tem um legado da família dele, os pais dele. Olha para mim aqui. Rejeitaram uma vida de riqueza, era uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Pegaram tudo que eles tinham: o pai, a mãe, 5 filhos, o Abe é o caçula, que vieram para o Brasil fazer missões na Amazônia. O pai do pastor Abe, o pastor Melvin, sozinho ele e a pastora Catarina plantaram mais de 400 igrejas na Amazônia, no meio dos ribeirinhos e lugares onde ninguém ia. O filho mais velho do pastor Abe morreu num acidente de avião voando em cima da floresta amazônica, fazendo a obra. E o pastor Melvin dizia assim: eu escrevi. Quem tem caneta aí, por favor, escreva essa frase. Diga assim: somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que foi feito para Cristo permanecerá. Que coisa mais linda! Mais uma vez: somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que foi feito para Cristo permanecerá. Você pode comprar o mundo, pode virar um industrial, pode virar um fazendeiro, pode ser a pessoa mais próspera, mais bonita, ter as melhores roupas, tudo isso aí vai passar. Mas aquilo que você fizer para Jesus aqui nesse mundo é o que permanecerá. Amém, irmãos? Vamos levantar as nossas